Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, recebendo hoje aqui com muita alegria o empresário Marcos Viváqua. Ele que foi vereador lá em Presidente Kennedy, político tradicional ali, posso dizer assim já, né, Marcos? A idade permite já, né? Foi vereador em Presidente Kennedy, foi candidato a prefeito de Marataízes, né? Foi candidato a deputado. Como é que tá? Tá na política ainda? Ou... isso tá no sangue, tá no sangue. É impressionante o quanto que a gente gosta da política, o quanto que a gente trabalha pela política. A gente que tem carinho pela nossa terra, a gente faz de tudo para que melhore, né? Que se transforme essa nossa terrinha boa lá do litoral. Hoje a gente fala em litoral, por exemplo, você tem Kennedy, ali que é o litoral sul, mais raiz, né? O sul de Guarapari para baixo, mas raiz eu acho que é Kennedy, Marataízes e Itapemirim, né? Isso aí. São municípios que são mais ou menos umbilicais, né? Um com o outro, tem muita... Eu até outro dia eu apelidei nosso Triângulo do Sul. Não tem como, é um triângulo, são 3 municípios com muitas características semelhantes, uma potencialidade muito grande, um povo que se circula ali de uma forma bastante intensa. Então acho que ali é o Triângulo do Sul, né? Tem um Triângulo Mineiro, nós estamos aqui no Triângulo do Sul. E são tão limites que você nem sabe quando começa um e termina. Não, olha, é tudo embolado. Marataízes, eu tenho dúvida. Diz que ali no meio do hospital. Ali. É tudo misturado ali, junto e misturado. Como é que foi que você viu esse último processo eleitoral? Marcão, chama de Marcão, né? Lógico. Marcão Viváqua, né? Isso, à vontade. Mas não é Viváqua, não. Conta essa história, né? Ô Basilinho, né? Vou chamar de Basilinho, afinal a gente se conhece aí há muitos anos, né, Basilinho? Há muitos anos. A gente é velho. A minha mãe era Maria Viváqua, estava lá na certidão de Maria Viváqua Vieira. Casou com João Neves de Novaes e diminuiu o sobrenome, isso era comum na época, só ficava com o segundo nome, segundo sobrenome, virou Maria Vieira Novaes e tirou o Viváqua. Mas isso ela tirou quando casou. E todo mundo conhecia ela por Maria Viváqua, e na política, Marco Viváqua, tinha o meu tio Roberto Viváqua, que também gostava de política. Foi deputado. E aí foi e ficou aí o Marco Viváqua. Tamo aí. Cachoeirense, origem daqui dessa terra boa de Cachoeira, né? Pois é, e né, você foi vereador, porque eu falo que é umbilical, porque você foi vereador em Presidente Kennedy, né? Isso, foi um mandato ou dois mandatos? Dois mandatos. O último foi o mais votado lá, né? Pois é. 2 mandatos. Até foi cotado para ser candidato a prefeito. A primeira vez eu tinha 26 anos. O município era o mais pobre do estado, foi a primeira vez que eu fui candidato. Aí depois nunca mais fui. Depois, alguns anos depois, uns 20 anos depois, eu resolvi vir novamente. E aí vim quando foi que eu fui o mais votado, né? Kennedy é o que você falou, é tudo muito próximo. Eu estou todo dia em Kennedy. Aí você mudou o domicílio para Marataízes e foi candidato. Onde eu moro em Marataízes. E para mim não tem fronteira ali, é tudo muito próximo realmente. E foi candidato a prefeito. Fui candidato a prefeito. Vencia na eleição de 2020. É, isso aí. Na época o Toninho estava inelegível e a gente tinha uma conversa de se ele não pudesse ser candidato, que eu seria. Aí acabou. O Toninho segurou até a última hora. Na quarta-feira da eleição ele conseguiu o registro da candidatura. Aí não ganhou nem eu nem ele, levou o Tininho naquela época. É política. Que ficou 8 anos, né? Ficou 8 anos. Como você avalia o mandato do Tininho e Jander, né? Tininho, o doutor Jander, ele apoiou, te apoiou na época. Depois ele me apoiou. É verdade. Isso aí. Como você avalia o mandato do Tininho? Vamos falar um pouquinho do Tininho, que houve uma transformação, uma mudança em Marataízes muito grande em termos de visual, né? Ô Basílio, assim, quando a gente pega esse Triângulo do Sul e a gente avalia a quantidade de recurso público que entrou, principalmente dos royalties, é um valor bilionário, né? Não é, a gente não está falando aqui de milhões. Então, qualquer um dos 3 municípios, se a gente pegar de 10 anos para cá, tem muita obra, não resta a menor dúvida. Então, tem muita obra em Kennedy, em Marataízes, em Itapemirim. Itapemirim foi mais complicado. Mais complicado. Eu não estou querendo aqui avaliar a dinâmica do gestor. Eu estou falando que o recurso foi tanto que todo mundo tinha que fazer obra, não tinha jeito. Foi muito dinheiro de royalty, que obviamente poderia ter sido muito melhor empregado, mas você chega em Marataízes hoje, você vê muita obra, muito calçamento, né, na cidade,
muita coisa no interior que foi feita, enfim, tem muita obra assim. Você apoiou o Toninho na última eleição, não foi? Aliás, você ganhou as 3 eleições, vamos dizer assim, que eu acho que você apoiou o Dorley. Dorley. Apoiou o Toninho. E o Geninho. O Geninho, é. Pé quente, hein? Rapaz, eu acho que tá mudando. Até estranhei, Basílio. Mas foi. A gente optou, assim, por uma candidatura que fosse ligada aí a alguns ideais, alguns princípios básicos. E acho que esse Triângulo do Sul tem muito a oferecer. Acho que as coisas vão evoluir bastante, a gente vai ter muita oportunidade nessa região. Então foi uma opção política, opção pessoal, em alguns casos. Né? O Dorley é inquestionável o que foi feito. Eu expresso na votação dele. E aí eu faço questão de registrar a presença do Fernando Busato como secretário de obra em Presidente Kennedy fez com que o Presidente Kennedy se transformasse. Né? Ele teve assim, um papel muito importante nessa nova Kennedy que a gente vê hoje. Talvez a principal qualidade de um gestor seja escolher o seu corpo, o seu assessoramento, né? No caso do prefeito, o secretário. Com o prefeito é o agente político. Se ele souber montar a equipe, a coisa... E ali foi uma escolha muito, muito boa. O Toninho ali em Marataízes, eu já venho como parceiro dele há muito tempo. Todas as eleições eu fiquei com ele, menos essa, que foi uma eleição totalmente atípica, que ele tinha a de 2020, que eu fui candidato, porque ele não podia ser naquele momento. Mas eu acho que foi um gestor extremamente sério, correto, competente. Ele tem muito da administração privada. Ele sobreviveu politicamente por causa dessas características, senão já tinha acabado, porque ninguém aguenta ficar 16 anos fora sem ter mandato. E continuar o nome sempre cotado ali no top 3 ali para ser prefeito da cidade. Então, é um recalque dele muito grande. Alguma coisa ele deve ter feito. Não, ele deixou uma marca registrada e a gente acredita que seja aí bons anos. Vendo, ele começou com o pé direito ou com o pé esquerdo. A gente fala, não, o Toninho entrou meio devagar, entrou acelerado demais. Mas a situação do Toninho de Marataízes, ela exige, nesse início de mandato, uma cautela muito grande. Ele tem evitado de falar mal do antecessor, mas você vê que ele está com o freio de mão puxado. Os números são inquestionáveis. A administração do Toninho, ela gastou muito dinheiro de royalty com salário. Isso significa o quê? Que como isso não pode, você vai ter que devolver o dinheiro do recurso próprio para o royalty. Isso cria um problema, principalmente a nível de nomeações de funcionário, onde tem uma cobrança muito grande da tua base política, né? Ele não pode contratar, então isso é um fato, ele tem que se limitar muito. Agora, uma coisa é certa, isso se regularizando e vai se regularizar, esse dinheiro, esses 100 e poucos milhões, vai transformar tudo em obra. Então, assim, para a sociedade como um todo, para Marataízes como um todo, isso vai ser até um ganho. Eu não tenho a menor dúvida. É muito dinheiro. E Marataízes também teve a queda de royalties, questão de plataforma, que está para vir aí uma melhora muito grande. Está entrando, está renovando. Então a perspectiva é extraordinária. E o Geninho lá em Itapemirim? Como é que você está vendo a eleição? O Geninho montou a equipe boa? Montou. Eu acho que o Geninho montou equipe nova. Ele é muito dinâmico. Ele o que é a juventude, né? Ele está empreendendo o ritmo como se estivesse em campanha, ele está andando o município todo, fazendo visita, agradecendo, criando e fazendo. Ele pegou um município também meio destroçado, né? O doutor Antônio, com todo o respeito que a gente tem, ele deixou a desejar na administração de Itapemirim, ele pegou resquício de outros resquícios, né, do próprio Tiago, onde as contas não fechavam. Então o Geninho tem esse desafio de dar uma equilibrada, mas o Geninho já entrou realmente muito mais animado e a gente espera que ele tenha a cabeça e a gente acredita que vai... Aliás, a equipe dele está muito boa, né? A equipe dele é fantástica, acho que vai tirar de letra. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo.
Essa aí, que Itapemirim merece. Itapemirim vem de 4 anos, vamos botar aí, é mais, mas vamos botar os últimos 4 anos muito tumultuado. Eleição em meio de mandato, negócio aquilo não, o Zé Lima não teve continuidade, o doutor Antônio pegou também. O Zé Lima pega 4 meses para trabalhar, é muito difícil, né? E gastou muito. Muito difícil. Muito difícil. É verdade. E você, Marcão, você pensa ainda em você ter política na veia, você é pré-candidato a deputado estadual? Ainda não sei se pode falar isso. Não, a gente não tem problema quanto a isso, Basílio. Eu sou um pré-candidato a deputado, sim. Em 2026 estou no Podemos. Eu já fui candidato a deputado 3 vezes. E eu estou naquela assim, o que motiva a gente, né? É impressionante o quanto a força vem de dentro, quanta vontade que a gente tem de fazer alguma coisa pela nossa região. Eu acredito assim que o poder de transformação de uma sociedade está na política. Então eu aprendi isso em casa, continuei aprendendo isso nas escolas e na vida. Então a gente tem convicção que para a gente poder realmente transformar a sociedade, a política é o melhor local. Não que seja o único, obviamente, mas é onde você pode fazer mais. Então, assim, eu estou muito animado, como sempre estive. Acho que esse Triângulo do Sul que eu estou falando tem muita coisa em comum. Eu me sinto, hoje eu estou com 58 anos, eu me sinto experiente o suficiente para enxergar o que tem nessa região, que a gente pode fazer. E é uma região que quando a gente às vezes fala triângulo e parece que está fechando, como se não quisesse que ninguém entrasse. Não é isso. Essa é uma região extremamente aberta. E essa é uma região que pode ajudar a transformar todo o Espírito Santo. A partir desse Triângulo do Sul, Cachoeiro vai ter uma forte interferência, Calçado, Mimoso, Muqui, Castelo. Eu não tenho dúvida disso. Então, esse triângulo é um início, eu enxergo como um início de um desenvolvimento realmente extraordinário que está acontecendo já, né? Já é a região. E que tem que regular, tem muita coisa que está faltando. A mão do Estado tem que ser mais firme, principalmente no sentido do planejamento. Né? Isso é fundamental. E sem deputado na região, as pessoas de Vitória não têm condição de entender o que está acontecendo. Falta interlocução. Kennedy puxa para ela, Itapemirim para ela, Marataízes para ela, e coisas que não é para nenhum dos três, são para os três, acabam não acontecendo. Então eu acho que essa presença na Assembleia Legislativa de um representante dessa região vai ser muito importante, além da região, para todo o sul do estado e para o Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. Você sempre foi muito ligado, eu lembro de campanhas anteriores, né? A sua, deputado, muito ligado ao governador Renato Casagrande. Como é que está essa relação ainda? Está boa ainda? Você mantém algum contato? Tem o Ricardo também, que é conterrâneo, nosso, né? É o pré-candidato do governador, aí daqui da região sul também. Como você está vendo essa política estadual aí que está sendo formada? Olha, Basílio, assim, são duas análises. A primeira análise que eu tenho, enquanto um pré-candidato a deputado, enquanto uma pessoa que está ali todo dia junto da nossa comunidade, é que quem resolve os nossos problemas é a gente. Assim, por mais que a gente espere que os governantes façam alguma coisa para a gente, nós temos que reivindicar, nós temos que levar para lá. Então, esse é um primeiro ponto. Não adianta achar que uma pessoa lá em Vitória ou em Brasília vai entender o que está acontecendo aqui e vai nos ajudar sem a gente estar preparado para passar isso para eles. Então, a gente tem que fazer esse dever de casa. Quanto ao Renato é de Castelo. Eu acompanho o Renato desde a eleição para deputado federal. Provavelmente candidato a senador, né? É uma pessoa que eu acho que o Espírito Santo tem dado muita sorte, com Paulo Artung e Renato. Foram 2 gestores com uma extrema responsabilidade fiscal, com uma responsabilidade política muito grande. São representantes aí que a gente teve, eu falo teve porque já está quase acabando, que fizeram muito pelo Estado. Então eu acho que Renato é um cara que merece ir para o Senado, merece uma vaga, com certeza vai ter o nosso apoio. E Ricardo está lá. Ricardo é daqui de Cachoeiro, né? Esteve com os dois, né? Com o Paulo, já que você falou, com o Paulo Artung e com o Renato. E
E essa conta não fechou. Eles acabaram brigando ali, enfim, mas é problema deles. Furaram a fila. O problema deles, mas o Paulo Artung e o Renato fizeram muito pelo Estado, sem questionar. Você acha que E o próprio Renato ajudando o Ricardo ajudando o Paulo Artung, enfim, esses três aí tem um ciclo de história. Você acha que o Ricardo pode dar uma sobrevida ainda a esse ciclo? Como governador? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que pode. Está longe ainda. Eu acho que essa eleição para deputado estadual, federal, mas principalmente para governador, a questão nacional vai ter um peso muito grande. Tá pegando, né? Eu acho que a partir de um momento que tenha posicionamento firme, da onde está, com quem está, isso vai ter uma interferência muito grande. Eu vejo que essa polarização de direita e esquerda no Espírito Santo ela é muito grande e acho que a direita aqui é mais forte. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você começar a fazer uma avaliação do que está para acontecer. Agora, eu não tenho dúvida que Ricardo é uma pessoa extremamente preparada para assumir o governo do Estado. Eu acho que para a gente aqui do sul do Estado ia ser muito bom, tenho dúvida. É daqui, estudou com você? Nós estudou com você. Vocês são mais velhos do que eu. Ricardo já está velho. Eu estudou com meu irmão mais novo. Eu estudei com o Dodô. Falar em irmão, pra gente... Ih, rapaz, nosso tempo tá voando, hein? Mas dá tempo ainda. Falar em irmão, mandar um abraço pro Zé Maria e cobrar dele aqui, que ele ficou de gravar um podcast aqui com a gente. Eu tô falando aqui, falar com a câmera 1 lá, do Zé Maria Vieira. Ele usa o Vivaco também ou usa Novaes? Rapaz, ele tá virando meio Vivaco agora. De vez em quando já escapole. Então vamos falar com o Zé Maria Vivaco, que combinamos dele gravar aqui um podcast com a gente. O convite tá de pé, viu, Zé? Eu sei que você vai assistir essa entrevista. O convite está de pé, estamos te esperando aqui. Já estou pegando seu telefone aqui com o Marcão. Eu vou te ligar para a gente agendar direitinho. Zé Maria, que é o CEO do Porto Central, agora em outro patamar, né? Como que você vê aí a importância do Porto Central? Você que conversa mais, como que você está vendo as perspectivas para a região a partir do momento do Porto começar a operar, que já está em obras, né? Olha, o Porto Central ele já vem trazendo dividendos para a nossa região há muito tempo sem as pessoas perceberem. Já tem uma escola técnica federal em Presidente Kennedy, já está funcionando, funciona hoje numa escola estadual, já está formando alguns alunos, é uma escola que vai ter 800 alunos, trazendo o que há de melhor a nível de educação para Presidente Kennedy e para a região, obviamente, e que só vem por causa do Porto Central. Mão de obra necessária para tocar esses empreendimentos. Na época foi a Rose de Freitas, que junto com o Porto Central entendeu que Presidente Kennedy era um local apto a ter uma escola técnica. Então, por aí a gente vê assim, o que vem acontecendo. A ferrovia que está vindo para cá, que também é uma realidade, que é a 118, que vai sair de Vitória e vai até o Rio de Janeiro, também é uma realidade. O governo federal teve há pouco uma audiência pública, já tá no prometeu 3 bilhões e 800 milhões de reais para essa ferrovia, vai ser feita a concessão. Isso aí vai possibilitar um corredor logístico em todo o litoral capixaba e do litoral do Rio de Janeiro. Isso aí vai transformar toda essa região. E o Porto Central é a cereja. Por que é a cereja? O Porto Central ele está preparado para ser o maior porto do Brasil. Obviamente que ele começa pequeno, é um porto que vai trabalhar no primeiro momento com carga em mar, não vai ter nada terrestre, não precisa de ferrovia, não precisa de estradas, vai fazer somente o transbordo do petróleo, que está começando. A obra começou devagar, está indo, é uma realidade, capital... contratos com diversas multinacionais, petroleiras do mundo inteiro, que garante o investimento. E por trás disso você tem 20 milhões de metros quadrados preparado, licenciado, para trazer tudo que tem no Espírito Santo para cá. O Porto Central vai caber uma Vale do Rio Doce, uma CST, uma Aracruz, uma Samarco, tudo no mesmo porto, tudo no mesmo local. O Porto de Vitória cabe aqui dentro. Estou falando de 5 empreendimentos gigantes que tem no Espírito Santo, cabem dentro do Porto Central. Então é isso que está acontecendo. Essa região, eu não tenho medo de falar, daqui a 30 anos, esse Triângulo do Sul é muito maior que a Grande Vitória. Lembrando que a Vale já entregou para o governo do estado o projeto da continuidade dessa ferrovia 118,
de Anchieta até o estado do Rio, né? Isso aí. Passando ali pela região do Porto Central, e o governador já falou que a hora que sair, né? E certamente o outro que virar, né? A hora que o Porto já começar mais perto da operação, ele vai duplicar aquele asfalto da BR-101, acesso até o Porto. Né? Isso aí. Aqui para a nossa região, ô Basílio, tem uma demanda importante que eu gosto de lembrar, que é a Via Sul. A Via Sul, você que anda muito pela praia, né, os cachoeirenses vão muito para lá e começam a ter dificuldade de se locomover. A Via Sul, ela vai de Anchieta até Presidente Kennedy, entre a Rodovia do Sol e a 101. Essa estrada não tem mais jeito, ela tem que começar a ser pensada, projetada, porque nos próximos passos ela vai ser indispensável. A gente tem que pensar grande, essa região tá. Para você passar de Piúma até Kennedy, você demora 1h30, dependendo do horário hoje em dia. Então nós temos que nos ajustar a uma nova realidade. É uma das demandas. É uma das demandas aí. Que um deputado pode ajudar. Não tem dúvida. Colocar emenda, apertar o governador que tiver de plantão na hora, para poder ter esse olhar para o litoral sul como merece. Né? Isso aí, o desafio é grande. É isso aí, nosso tempo chegando. Eu tô de olho no relógio ali, já vamos passou. ter que marcar outra. Um dia que o Zé Maria viesse, é bem junto, que pega uma carona na conversa. A gente vai bater um papo com o Zé Maria sobre as demandas que o Porto precisa, que ele traz. Né? Seria uma conversa interessante. Prazer, Marcão, te receber aqui. Prazer é todo meu. Voltará outras vezes. Vou me despedindo da nossa audiência, lembrando a você, para não se esquecer, antes de desligar aí, dá lá o seu like, aperta ali o sininho, isso é muito importante para esse podcast ser mais distribuído pelo YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal, nossa meta de chegar a 20 mil inscritos até junho está crescendo, nós já passamos de 13 mil, né? O último podcast eu falei que era 12 e pouco, ganhamos mais 1.000 aí nas últimas 2 semanas, vamos chegar a 20, se Deus quiser, até julho, e 50 mil até dezembro. Essa é a meta. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Marcão. Falou.